Carta de renúncia Suzano, 19 de outubro de 2022. A todos os membros, principalmente à Irmandade Mocidade do Jardim Casa Branca, Suzano, SP, e ao Conselho de Anciães da Congregação Cristã no Brasil. A paz de Deus. Inicialmente, quero dizer que esta carta de renúncia não se dá por motivo de pecado cometido ou abandono da fé cristã. Eu, Odailson Camargo, venho, por meio desta, renunciar ao meu ministério de cooperador de jovens, na Casa de Oração do Jardim Casa Branca, localizada em Suzano. Espécie quero agradecer a toda a mocidade, irmandade e membros do ministério, onde, em 22 anos, que estive à frente da mocidade, vocês tiveram paciência comigo. Em todos esses anos, vivi momentos de alegria com essa querida mocidade e quero expressar a minha gratidão por Deus ter me proporcionado de estar com vocês. Vale ressaltar que essa decisão, de renunciar ao ministério, não foi tomada de maneira rápida e muito menos inconsequente. Somente depois de muita oração e leitura das Escrituras Sagradas, eu e minha família resolvemos tomar essa atitude. Introdução no desenvolvimento desta carta, irei explicar alguns dos motivos que me fizeram renunciar. Assim, peço que leiam atentamente este documento, pois, com ele, pretendo propor algumas reflexões relacionadas à Palavra de Deus. Há pouco tempo, lendo as Escrituras, conheci o maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo, no qual, infelizmente, nunca tinha ouvido falar nos púlpitos da congregação cristã. Quando isso aconteceu, fui positivamente tocado pela mensagem de Cristo. E, assim como um homem que recebe algo maravilhoso deseja repartir com aqueles que amam, também desejei compartilhar a mesma mensagem com todos à minha volta, inclusive a nossa querida mocidade. E, por 3 motivos principais, comecei a pregar a mensagem nos cultos e visitas da congregação cristã. Primeiro, porque apresentar o Evangelho ao próximo não é opção do crente, mas, sim, mandamento dado pelo próprio Senhor Jesus, MC 16 e 15. Segundo, porque, quando Deus se revela ao homem, ele tira as escamas de seus olhos, fazendo-o perceber o quão necessário que do seu próximo também sejam retiradas as mesmas escamas. Isso, inclusive, aconteceu com Isaías. Conforme narram as Escrituras, e 6, Deus se revelou ao profeta, v. 1:4, e as escamas imediatamente caíram de seus olhos. Os seus pecados, antes cobertos, foram identificados, confessados, e, em seguida, perdoados, v. 7. Após isso, a vontade de Isaías em anunciar a mensagem que liberta da ignorância, que havia recebido, foi manifesta, v. 8, e Deus o enviou para pregar, v. 9 e 10. Nesse sentido, quando compreendi o Evangelho, percebi que além da minha pessoa, grande parte da minha comum não conhecia sobre o assunto. Prontamente, comecei a anunciar aquilo que deveria ser prioridade nos púlpitos, ou seja, a mensagem que é o poder de Deus para a salvação de terceiro, e último, sendo a congregação uma igreja que se denomina cristã, e que diz ter a palavra de Deus como única e perfeita guia de fé e conduta. Tópico 1. Considerei que não haveria tanta resistência por parte dos membros do ministério de ouvir a palavra de Deus e o anúncio do Evangelho. Apesar disso, resistência, perseguição, boicotes, oficiais e extraoficiais, passaram a fazer parte da minha vida ministerial. Durante os últimos meses, recebi diversas orientações, várias oficiais, mas algumas veladas, manifestadas em tom de indiretas, para modificar a abordagem do meu ministério, parar de levar o povo às Escrituras Sagradas. Para relatar apenas os últimos casos de perseguição, em uma das reuniões de jovens da congregação do JD Casa Branca, realizadas na CCB da Central de Suzano, o templo próprio do JD Casa Branca está em reforma, convidei um irmão querido, membro oficial do ministério da CCB, para atender a reunião de jovens. No entanto, 4 anciães de nossa região apareceram no culto, sem qualquer justificativa, aparentemente, para demonstrar a existência de um poder institucional. Para iniciar o culto, o mais velho dos 4 levantou e atendeu a reunião, sem dar qualquer explicação para estar ali. Vale destacar que o fato de anciães estarem presentes nas reuniões de jovens é absolutamente inusitado. Naquele dia, havia 4 da região congregando. Toda a mocidade e a irmandade perceberam o tom ameaçador daquela visita. Após esse fato, fui convocado para uma reunião ministerial com os anciães da região, que aconteceu no dia 12 de outubro de 2022, ocasião em que, durante uma 30 de reunião,
Recebi diversos conselhos de vários anciães para mudar a postura do meu ministério, ou seja, parar de orientar a mocidade a conhecer com diligência as Escrituras, apesar de, na reunião, eu ter recebido permissão para estudar a palavra, sem, porém, compartilhar com ninguém o que estaria aprendendo. Os anciães fundamentaram tais conselhos na tradição da instituição e em alguns textos bíblicos fora de contexto, tais como 2 Cor 3:6 a letra mata, e o Espírito vivifica, o qual não concordei, pois não se refere, como sabemos, à letra escrita na palavra de Deus, mas, sim, à lei de Moisés, 2 Cor 3:7. Nessa mesma reunião, a conclusão foi a seguinte: ou eu deveria obedecer à orientação do ministério, de parar de levar o povo às Escrituras, ou eu deveria renunciar. Além disso, foi determinante para a tomada desta decisão o fato de que, apesar dos meus 22 anos exercendo o ministério, eu me sinto um recém-convertido ao Evangelho, já que, lembrando, só alcancei a compreensão dele recentemente, neófito, e a palavra de Deus reprova os novos convertidos no presbitério. ITM 3:6. Desta forma, apresento esta renúncia e proponho aos membros da CCB e ao Ministério a reflexão sobre algumas verdades estabelecidas no meio da congregação cristã no Brasil. Faço, porém, com mansidão e temor a Deus, como, aliás, orienta a palavra, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 16. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. 1 Pedro 3:15-17. Salvação pela graça, mediante a fé, Efésios 2:8, falta de entendimento sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O santo Evangelho pelo mundo ecoará, deve o homem entendê-lo e então se salvará. Hino 92, CCB. Infelizmente, o ensino estabelecido nesse hino não se dá na prática. Isso porque o Evangelho não é anunciado pelo ministério e, muito menos, entendido pela maioria dos membros. Diante disso, é importante definir o que é o Evangelho. Antes, porém, de falar do que é, falarei o que ele não é. O Evangelho não é uma lista de regras que o homem deve cumprir para conquistar a salvação, como se ele precisasse obedecer a determinadas regras para se salvar. Algumas frases, ouvidas frequentemente nos cultos, tais como: você precisa se batizar para se salvar, precisa dar um bom testemunho para a sua salvação, você precisa ter boas obras para se salvar, induzem a este entendimento equivocado. Esse desvio doutrinário, historicamente, é chamado de legalismo. E aqui um parênteses: não que não seja exigido do cristão convertido obediência a Deus. A obediência, aliás, é fruto do Espírito. Contudo, essa obediência é consequência da salvação, Efésios 2:10, e Pedro 1:2, João 14:15, e não requisito para ela, Efésios 2:8-9. Esses jargões citados acima refletem nossa cultura, que é a de interpretar o Evangelho como sendo um anúncio de regras que o homem precisa cumprir para se salvar. Paulo repreendeu severamente os gálatas que achavam que o cumprimento de regras, obras da lei, poderia salvá-los. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:2. Definido o que não é o Evangelho, vamos ao que ele realmente é. A palavra Evangelho, grego euangelion, significa boas notícias. E que boas notícias são essas? Ele salvará o seu povo dos seus pecados, Mateus 1:21. A boa notícia de salvação não fará sentido se não tivermos um problema, isto é, o pecado, a má notícia. Vemos, então, que anunciar o Evangelho é apresentar ao ouvinte o seu problema, o pecado, e a solução para essa questão, Jesus Cristo. Ou seja, a doutrina, conjunto de ensinamentos, de Jesus Cristo pressupõe um entendimento correto da doutrina do pecado. Em outras palavras, um homem não compreenderá a grandeza do trabalho de seu Salvador se, antes, não entender a grandeza da sua miséria. No entanto, a doutrina do pecado não é anunciada com clareza na CCB. Boa parte do ministério tem receio até mesmo de usar essa expressão nos cultos, recorrendo ao uso de termos como faltas, erros e fraquezas. Isso faz com que o ouvinte não tenha consciência, de maneira clara, sobre sua doença. Pregadores que evitam falar sobre pecado, ou acham uma maneira de suavizar esse assunto,
são tão corretos quanto um médico que não diz a seu paciente que ela está morrendo e precisa de remédio. Essa suavização ou relativização da doutrina do pecado é antibíblica. A Escritura nos ensina: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Rom 13:23. Resumindo, considerando que o pecado é a transgressão da lei de Deus, 1 Ju 3:4, onde aquele que tropeçar em um só ponto da lei se torna culpado de todos, TG 2:10, e separado de Deus, e 59:2, todo ser humano, então, carece de reconciliação com o Criador. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1:8-10, dito isso, qual a consequência do pecado? A morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. Então, o grande dilema do Evangelho é: como Deus, santo e justo, que não deixa impune o pecado, consegue salvar um pecador que quebrou a sua lei, sem ele mesmo se tornar injusto? A beleza dessa mensagem está justamente na resposta a esse dilema. Deus usou seu Filho unigênito como sacrifício substitutivo. Note que esse amor foi revelado sem ele abrir mão de seus atributos. Deus é um justo juiz, Salmos 7:11, e ela não abriu mão da sua justiça para salvar o homem. Deus providenciou uma solução para salvar o homem, mandou um representante, seu Filho Jesus Cristo, e lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e 53:5. Ele, Jesus, que não nasceu do pecado como nós e que nunca pecou, fez aquilo que nós não conseguimos fazer, cumprir toda a exigência que provém da santidade de Deus Pai. Ele se fez pecado por nós, 2 Cor 5:21. Pagou a nossa dívida, morrendo na cruz, foi sepultado, e, ao terceiro dia, ressuscitou para nossa justificação. Rom 4:25. Quando o homem crê nesse evangelho, ele é declarado justo, sem as obras da lei, Rom 3:28, sendo inocentado perante o tribunal eterno, e então, recebe o Espírito Santo para andar em novidade de vida. A justiça de Deus, portanto, se revela no Evangelho. Rom 1:17. Considerando o que já citei acima, que as boas obras são consequência da salvação, como isso se dá, do ponto de vista bíblico? Após a conversão ao Evangelho, o homem passa a obedecer a Deus. Não para receber salvação, mas porque Deus já o salvou. O que move um filho de Deus é o amor por aquilo que Cristo fez por ele, e não mais o medo da condenação. Nós só o amamos e cumprimos os seus santos mandamentos, porque ele nos amou primeiro. E João 4:18-19. Esse evangelho legalista, pregado na CCB, deve ser rejeitado e combatido, pois é assim que a palavra de Deus nos ensina. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Gal 1:8. Falta de autoridade e ensino das Sagradas Escrituras. Talvez se te perguntassem, o que é ser cristão? Você responderia, ser seguidor de Jesus Cristo. E se continuassem perguntando, onde conhecemos esse Jesus Cristo e aprendemos com ele? Você responderia, nas Escrituras. Muito bem. No entanto, a Bíblia, na CCB, é deixada de lado. O CCB, apesar disso, não considera a Bíblia como a única fonte de autoridade da Igreja. Em razão disso, os membros do ministério se colocam no mesmo patamar da Palavra de Deus. Ou seja, em vez de a Bíblia ditar as regras de conduta do presbitério e da Igreja, o presbitério é quem dita as regras de toda a Igreja, desprezando a Bíblia, como, por exemplo, faz o catolicismo romano. Na prática, quando um membro da CCB está com dificuldades em alguma esfera da vida cristã, na maioria dos casos, o ministério não dá um conselho segundo a Bíblia, mas, sim, segundo a cultura e a tradição da instituição. Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, única apta para o ensino e correção, 2 P 1:20-21, 2 TM 13:16, a função da liderança deveria ser ensinar a palavra de Deus aos membros. No entanto, o que observamos é um grande descaso por parte dos membros do ministério, não em sua totalidade, em relação ao ensino da Bíblia. Há, inclusive, verdadeiro tabu com a palavra estudar. Por outro lado, o tópico de doutrina número 1 da CCB não funciona. É bonito apenas no papel. Na prática, porém, a Bíblia é usada apenas como enfeite nos púlpitos. Qual, então, é o resultado disso? Membros e líderes que, a um só tempo, não reconhecem a Bíblia como única apta para o ensino, dando mais crédito a tópicos de ensinamentos e a sua tradição, e, 2, não conhecem a palavra de Deus,
pois não são ensinados nela e, também, não são motivados a entendê-la. Ou seja, vemos líderes cegos guiando membros cegos, MT 15:14, onde, conforme a parábola apresentada por Cristo, ambos cairão na cova. Eles incorrem no grave erro de não reconhecer as Escrituras como única ferramenta para o ensino, e, consequentemente, não buscam conhecê-las, estando, portanto, longe do poder de Deus. MT 22:29. Onde a palavra de Deus não reina, o homem reinará com seu próprio ensino. Uma instituição que não ensina a Bíblia e não a tem como única fonte de autoridade, está fadada ao fracasso. Espiritualismo. Meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Oséias 4:6. Proibição de opinar sobre pregações da palavra, revelações de Deus inquestionáveis. Quando alguém começa a analisar pregações na CCB, mesmo que à luz do Evangelho, automaticamente, é visto pela maioria dos membros e ministério como alguém rebelde que perdeu a simplicidade. A palavra de Deus, no entanto, ensina que, sim, devemos julgar pregações, pois a única palavra inerrante e infalível são as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a qual é a única revelação inquestionável de Deus ao homem, a quem não devemos acrescentar ou diminuir. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. AP 22:18-19. Justamente por esse motivo que a Bíblia incentiva o julgamento das pregações, e fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. E Cor 14:29, sempre, contudo, segundo a palavra de Deus. Nem mesmo o maior apóstolo da fé cristã, Paulo, se considerou irrepreensível em sua pregação. Quando foi pregar na sinagoga dos judeus, elogiou os bereanos, pois eles conferiram se tudo que Paulo pregava estava conforme à Escritura. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. At 17:11. A palavra examinar no texto acima, gr. Anacrino, significa fazer um exame cuidadoso e exato. Uma igreja saudável deveria incentivar os seus membros a analisar as pregações, comparando-as com as Escrituras, como os bereanos faziam, recebendo o incentivo do apóstolo Paulo. E julgar a coerência da pregação evita um mal também previsto na palavra, falsos profetas e heresias. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E João 4:1. Esses ensinamentos, contudo, infelizmente, são altamente rejeitados na congregação cristã, em absoluta contradição com as Escrituras Sagradas. Principais funções de um pregador da palavra. É verdade que um pregador bíblico deve ser guiado pelo Espírito Santo. Na CCB, contudo, a guia do Espírito Santo é mistificada e subjetivada. Muitos confundem a voz do Espírito Santo com a voz do seu próprio coração enganoso, Jeremias 17:9, e João 4:1, e, por conta disso, acabam levando a Irmandade ao erro, anunciando, em suas pregações, aquilo que vem à sua mente sem qualquer fundamentação bíblica, lançando ao povo, em muitos casos, frases de efeito, opiniões, desabafos, promessas que não procedem de Deus, além de várias confissões positivas e genéricas dos tipos: Deus vai te abençoar, Deus vai virar teu cativeiro, Deus te colocará por cabeça, e não por cauda, Deus vai cumprir o desejo do seu coração, instigando os fiéis a buscarem mais sobre si mesmos do que o aperfeiçoamento da fé por meio do ensino da palavra de Deus. Isso não está correto, pois, segundo as Escrituras, a função de um pregador é expor a palavra de Deus, e Timóteo 4:13 e 2 Timóteo 3:14 e 15, e não ser criativos nas pregações, Filipenses 3:1. Quanto às confissões positivas, Deus não tem compromisso com a palavra do homem, mas com a sua palavra já revelada, a Bíblia, Apocalipse 22:18-19, e Cor 4h06, 2 P 1h21. Ou seja, o Espírito Santo, na exortação, convence os ouvintes pela palavra de Deus, Hebreus 4:12. Por outro lado, sobre o Espírito Santo, antes de Jesus ser crucificado, ele ensinou aos discípulos quais seriam as funções do Espírito. Jesus disse que o seu Espírito os ensinaria e os lembraria das palavras já ditas por ele, João 14:26, testificaria sobre Cristo, João 15:26, e, também, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16:7-8.
Todas essas funções implicam necessariamente em ensinar sobre Cristo e a palavra de Deus, a fim de que os seus sejam esclarecidos e santificados pela palavra da verdade. João 17h17, Hebreus 4:12. Finalizando esta ordem de ideias, ficam aqui algumas perguntas. Como um pregador pode ser cheio do Espírito Santo e não ensinar e testificar sobre Cristo? Ou não pregar sobre arrependimento, pecado, justiça e juízo? Será que Jesus mentiu nessas promessas acima ou o púlpito da congregação que está equivocado? Não se observa esse conteúdo bíblico nas pregações, pois não há ensino sobre Cristo e sobre sua palavra, tampouco sobre arrependimento e a doutrina do pecado, já falada acima. Normalmente, quando os membros do ministério são questionados a respeito de não pregar sobre esses assuntos, eles dizem que tem que ser falado na guia de Deus, e também, quem fala na igreja é o Espírito Santo, contradizendo totalmente as Escrituras, como já citado acima. Concluo perguntando, que Espírito é esse que guia a igreja e não fala da palavra, Bíblia? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo, João 16:8, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Experiências e emoções individuais tratadas como guia da fé cristã. Na cultura da CCB, experiências e emoções individuais falam mais alto do que as verdades estabelecidas nas Escrituras. Ou seja, mais vale o que sentem no coração ou presenciam do que aquilo que as Escrituras ensinam. Citarei um exemplo bastante perceptível, a forma como um membro da congregação normalmente se batiza. Não raras as vezes é ensinado nos batismos que as pessoas devem sentir em seu coração se devem ou não se batizar. Há, assim, uma procura dos membros que desejam se batizar por sinais exteriores para que possam ter certeza se Deus está realmente chamando a ou não ao batismo, como se fosse preciso um chamado específico e individual para tal mandamento dado para aquele que crê. Marcos 16,16. No entanto, isso não tem qualquer base nas Escrituras. No batismo do eunuco, relatado em Atos capítulo 9, o eunuco não foi motivado a se batizar por uma emoção, arrepio ou algum evento sobrenatural que aconteceu com ele. A sua intenção foi por ter ouvido e entendido o Evangelho de Jesus Cristo, que foi pregado a ele por Filipe, onde o eunuco, antes da pregação do apóstolo, não o compreendia. Como poderei entender, se alguém me não ensinar? V 31. O eunuco confessou a Jesus Cristo com a sua boca. V 37. E isso foi resultado do entendimento da palavra de Deus, a qual foi exortada por Filipe. V 30-35. Porém, raramente nos batismos se escuta uma pregação expositiva sobre o que é o Evangelho. Sendo assim, os pregadores apelam a frases de efeito e promessas terrenas, a fim de provocar emoções nos ouvintes. Batizar por qualquer outro motivo que não seja pela convicção da obra de Jesus Cristo na cruz é batizar sem crença. Isso é só um pequeno exemplo de vários que poderia citar sobre essa cultura. Note que se o início da vida cristã, confissão de fé, batismo, de alguém da CCB é pautado por emoções e experiências acima de verdades bíblicas, imaginemos o que será do restante da sua vida. Dito isso, muitas vezes quando alguém do ministério ou da irmandade é confrontado sobre determinado pensamento que tem ou por algum erro doutrinário na instituição, apela-se para argumentos culturais, obras que presenciou, sinais que viu, emoções que sentiu. No entanto, o próprio tópico de doutrina N graus 1, que está no inário, diz que a Bíblia é a única e perfeita guia de fé e conduta, segundo a TM 3:16 e 17, o que identifica, mais uma vez, uma evidente contradição com o que se vê na prática. Uma igreja saudável não deveria fundamentar a sua fé em milagres ou experiências pessoais, por mais que possam acontecer, indo além do que está escrito, e Coríntios 4:6, mas, sim, e somente na palavra de Deus. Tampouco estar em uma busca insana por sinais ou expressões de sabedoria, pois a Bíblia diz, porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, e Coríntios 1:22-23. Como, então, poderemos confiar em nossas emoções quando a palavra nos ensina o oposto? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Conclusão. Assim sendo, diante de tudo isso,
Quero dizer que eu também já tive as escamas tapando os meus olhos, mas Deus, por sua misericórdia, retirou-as e hoje posso ver claramente e servir a Deus com liberdade. Sei que não é fácil abandonar algumas crenças que possuímos durante anos, porém, a minha oração é para que você, leitor desta carta, também possa ver claramente e servir ao Senhor com liberdade. Encorajo você a orar e examinar as Escrituras, lembrando que ela é a única e perfeita guia de nossa fé e conduta. Deixo, por fim, 2 links contendo uma pregação e um e-book, que bem falam acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia e compare. Os links estão na descrição deste vídeo, é só clicar sobre eles e eles se abrirão para você ler. Odailson Camargo.